Olá, amigos do Estação Enem, mais um programa e hoje o professor Tiago Henrique com a Geografia. Você vai amar essa aula, aproveita todos os momentos, tudo bem? Daqui a pouco eu tô de volta. A professora Rosana, ela entrou na minha vida e até hoje eu chamo ela de mãezinha, porque foi a figura que ela representou na minha vida, já que eu não tinha nenhum parente morando comigo aqui na cidade. Então, nesse momento, eu simplesmente peguei ela como se fosse minha mãe. No vestibular, eu não consegui a nota que eu queria, que era 1000, mas consegui 980, que foi a nota mais próxima disso. Então eu saí muito feliz. Fora nos outros vestibulares em que eu participei que não eram vinculados ao Enem, vestibulares tradicionais, em 2 deles, em 2 particulares, eu consegui nota máxima na redação. Ainda consegui uma bolsa integral em uma das faculdades particulares, que hoje é a 4ª melhor do Norte e Nordeste. O Grupo RB é incrível, ele foi essencial para a minha aprovação e está sendo essencial para a aprovação de vocês. Então, até breve, até a medicina, meus futuros colegas. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. O Papo Enem? Venha fazer o Intensivão RB com a equipe de mestres e doutores mais qualificada de Belém. Em agosto, não perca mais tempo. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite da professora Rosana Bastos para estar presente aqui com vocês, para debater um tema extremamente interessante para a gente. Eu sou o professor Tiago Henrique de Geografia e venho falar com vocês sobre a 4ª Revolução Industrial, também conhecida como Revolução 4.0. Tu queres saber dos impactos dessa estrutura, dessas mudanças e principalmente como isso afeta a tua vida? Eu te convido para a nossa discussão. Vem com a gente. A 4ª Revolução Industrial é um processo extremamente novo, ainda estudado pelos cientistas, que foi debatido no Fórum Social Mundial, que é justamente a base do livro do autor Klaus Schwab. Ele vai debater como as estruturas produtivas têm afetado diretamente na discussão social e como essas estruturas têm alterado a forma de nos relacionarmos com o espaço em que vivemos. Por isso, se formos pegar um contexto, se formos analisar o quanto as revoluções industriais modificaram tua vida e a tua forma de se adaptar e principalmente de modificar o ambiente que tu vives, tu vai perceber que essas revoluções industriais têm uma importância muito grande, tanto na alteração do espaço, quanto nas alterações das relações sociais. Levando em consideração essas alterações, vamos começar a perceber como desde lá do século XVIII essas mudanças ocorreram e como elas afetaram diretamente a nossa vida e afetaram diretamente ao nosso cotidiano, certo? Se tu pegares a primeira Revolução Industrial, também chamada de Revolução 1.0, lá no século XVIII, de meados para o final do século XVIII, tu vai perceber que uma estrutura se fazia bem compacta e bem entendível. Se tu pegares o contexto do século XVIII, tu vai ver que no século XVIII, o principal país que desenvolveu no contexto da Revolução Industrial, aquele que estava no centro, o pioneiro dessa revolução, era justamente quem? A Inglaterra. Então, a Revolução Industrial do século XVIII estava restrita ao continente europeu. A Inglaterra, como principal lógica de produção, como principal espaço produtivo, tinha como principal fonte de energia o carvão mineral. E essa estrutura produtiva fez com que houvesse o desenvolvimento de vários setores. Setores relacionados à máquina a vapor, que tinham o carvão como principal fonte energética. Aí tu tens o avanço do setor
têxtil, o avanço da utilização da máquina a vapor e, logicamente, que isso começou a modificar o espaço e a lógica de produzir. Pegamos e utilizamos o termo mecanização da produção para que tu entendas o como aquele processo foi importante tanto nas relações de trabalho, quanto nas relações produtivas, quanto nas relações espaciais. A produção mais mecânica acelerou o processo, fez com que os trabalhadores passassem a ser cada vez mais selecionados pela sua capacidade técnica e menos pela sua força braçal. Nesse contexto, a Revolução Industrial trouxe mudanças nas relações sociais. Logicamente que a produção expandiu e na Europa o setor têxtil foi o que mais avançou no final do século XVIII, adentrando no início do século XIX. Mas, se tu pegares a segunda Revolução Industrial, tu vai perceber que ela vai alterar um pouco a lógica de se produzir. Uma vez que ela sai dos países, ela sai da Inglaterra e ela acaba avançando em direção a outros países. Por exemplo, ela chega até os Estados Unidos, até o Japão e se espalha pela Alemanha e pela França. Percebemos o avanço cada vez maior da utilização do petróleo como fonte de energia, só que começaremos a utilizar uma fonte de caráter renovável, o uso da energia elétrica. As hidrelétricas passaram a se fazer presentes nesse contexto e com as hidrelétricas cada vez mais presentes, a energia passou a se diversificar. Então, na segunda Revolução Industrial, percebemos a diversificação da matriz energética, agora utilizando-se basicamente do petróleo como principal fonte, mas também já buscando novas fontes, principalmente a utilização da fonte hidráulica. Nesse contexto, temos o avanço principalmente dos setores de produção de automóveis, setor automobilístico. Então, no século XIX, nós temos o avanço do setor automobilístico, temos também o avanço da estrutura produtiva de refino desse petróleo, aí tu vai ter que lembrar da indústria petroquímica, que também avança muito nesse contexto do século XIX e início do século XX. E claro, talvez o maior destaque que nós venhamos a ter nessa Revolução Industrial vai ser justamente o processo organizacional e gerencial. É justamente dentro do contexto da segunda Revolução Industrial que surgem novas formas de produzir e novas formas de organizar e gerenciar a estrutura produtiva. Deves lembrar e já deves ter ouvido falar de Taylor e Ford, Frederick Taylor e Henry Ford, passam a desenvolver um processo de organização onde agora não é mais interessante somente produzir, agora também é interessante produzir em larga escala, gastando o mínimo possível, potencializando os lucros e principalmente organizando os trabalhadores por meio de esteiras e principalmente caracterizando essas esteiras por uma estrutura cada vez mais técnica, onde eles vão passar a se especializar na sua produção e passarão a ter apenas uma única função. Já no contexto da terceira Revolução Industrial, destacamos principalmente o avanço da revolução técnico-científica e informacional, o uso da informática, o uso da biotecnologia e principalmente o uso da automatização da produção. É aí que entra em destaque cada vez mais um método produtivo chamado de just-in-time. A produção no tempo certo, evita desperdício, evita a produção em larga escala, evita estoques, reduz a lógica de produção e a partir desse momento descentraliza, busca melhores estruturas. E é essa descentralização e esse método que vai acabar avançando e vai acabar sendo utilizado para que nós possamos evoluir em direção à nossa quarta Revolução Industrial, que para alguns é um segmento da terceira, mas tu vai perceber algumas diferenças. Intervalo agora, daqui a pouco a gente continua a falar um pouquinho desse avanço do processo produtivo e dessa estrutura chegando a partir de agora na quarta Revolução Industrial. O Papo Enem? Venha fazer o Intensivão RP com a equipe de mestres e doutores mais qualificada de Belém. Em agosto, não perca mais tempo. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Bom, voltamos aqui para dar continuidade à nossa discussão. Tu percebeste que a gente parou falando do quê? Do método just-in-time. Essa estrutura que se estabeleceu na terceira Revolução Industrial começa a utilizar-se basicamente de técnicas produtivas que anteriormente não eram tão utilizadas. Por exemplo, o uso da qualificação da mão de obra e principalmente a valorização dessa qualificação. O uso cada vez maior de fontes energéticas renováveis, o que vai dar gancho para as novas tecnologias e, claro, o avanço de setores extremamente importantes para nós,
como biotecnologia, engenharia genética, engenharia de materiais, engenharia de produção e setores que vão passar a desenvolver as lógicas e vão passar a desenvolver o processo de mecanização. E, logicamente, que isso traz um gancho para nós entrarmos na quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, ela é um pouquinho diferente das outras, uma vez que as outras priorizaram muito a produção em loco. Como assim a produção em loco? A produção dentro da indústria. A partir de agora, com a quarta revolução industrial, tu vai começar a perceber que cada vez mais o processo de produção vai descentralizando. Cada vez mais há uma tendência para descentralizar a produção. E essa descentralização da produção começou a estar relacionado a um processo onde o homem se torna uma estrutura secundária. As máquinas começam a dominar esse processo e a inteligência artificial faz com que elas deixem de produzir mecanicamente e passem a aprender. E a partir de um determinado momento, automatize a produção de tal forma que o homem se torne secundário. Os circuitos cyberfísicos, que são aqueles que conectam as estruturas, vão fazer com que máquinas passem a dominar máquinas. Máquinas organizem processos produtivos de máquinas. E claro que nesse contexto, cada vez mais a população dos trabalhadores começa a ficar mais seletivizada. Os empregos formalizados, eles começam a ficar mais seletivos. E a internet das coisas, a internet que conecta o espaço, que conecta as estruturas, que conecta os materiais, tende a ficar cada vez mais moderna. E lógico, se a gente vai entrar numa quarta revolução industrial, é necessário que eu fale basicamente do que é ou o que vai acontecer nessa quarta revolução industrial. Chama-se de revolução pós-indústria. Se fores perceber, é cada vez mais comum o processo de manufatura aditiva. Tiago, o que é manufatura aditiva? Impressão em 3D. Se a gente for pegar no contexto que hoje se estabelece, percebemos que é uma grande valorização da impressão em 3D. Claro, de forma incipiente. Hoje nós temos uma impressão em 3D ainda engatinhando no seu início, mas há uma tendência futura para que isso se torne cada vez mais complexo, para que materiais que tu utiliza diariamente possam ser produzidos por ti na tua própria casa, eliminando com isso a necessidade da indústria e elevando ainda mais a obsolescência dos materiais. Se tu não lembras o que é obsolescência, recorda que é uma estratégia dentro do próprio capitalismo de tornar os materiais ultrapassados, buscando novas formas e novas lógicas de produzir e, principalmente, descartibilizando aqueles que não se inserem na estrutura produtiva. Perante esse processo, se tu fores analisar, a gente vai perceber que cada vez mais nessa estrutura, a indústria e a lógica de produção precisarão de menos mão de obra. Há uma tendência para seletivização e há uma tendência para automação produtiva. As máquinas aprendem sozinha, as máquinas produzem sozinha e os seres humanos se tornam secundários. Quando isso acontece, basicamente nós vamos ter um contexto onde o desemprego estrutural se torna mais amplo. Te lembra? Tem dois tipos de desemprego, estrutural e conjuntural. O conjuntural é temporário, causado por uma crise econômica, onde as empresas precisam cortar gastos e eliminam essa mão de obra temporariamente. O estrutural é quando basicamente nós temos a evolução tecnológica e essa tecnologia começa a substituir o trabalho humano. Nesse momento de substituição do trabalho humano, tu percebe que esse trabalhador, ele não tem mais como ingressar naquele mesmo ou naquela mesma estrutura de produção. Vai ser então que a máquina substitui ele de uma forma eficiente e a partir daquele momento, aquele posto de trabalho é eliminado de forma permanente. Começaremos então a perceber um maior processo de seletivização, um maior processo de exigência de qualificação e cada vez mais a quebra dos trabalhos formais. Essa quebra de trabalho formal, ela vai vir num processo que hoje a quarta revolução chama de uberização. Tiago, parece muito com aquele aplicativo Uber. É o tipo de trabalho relacionado ao Uber, é o tipo de trabalho relacionado à uberização, é o tipo de trabalho onde o trabalhador tende a trabalhar cada vez mais com relações de trabalho flexíveis e muitas vezes sem aquela relação rígida entre patrão
empregado. Os aplicativos começam a coordenar a lógica de produção e tu não precisa ter uma carteira de trabalho. O que tu precisa ter para trabalhar é basicamente o smartphone. É a partir daquele smartphone que tu vai conseguir trabalhar, que tu vai conseguir te inserir no mercado de trabalho. E ainda nesse contexto, tu percebes que nessa estrutura, se a energia que moveu a primeira revolução industrial foi o carvão, a energia que moveu a segunda revolução industrial foi o petróleo, a energia da terceira revolução industrial foi a energia nuclear e as fontes renováveis, essa terceira revolução, ou quarta revolução industrial, perdão, ela não é movida basicamente por energia, ela é movida por dados, a tal da inteligência analítica, aquilo que vai traçar para ti a tua rota de estrutura e vai passar a traçar o teu perfil na internet. E esse teu perfil na internet, ele vai ser manipulado por grandes corporações para que o capitalismo possa se desenvolver, para que ele possa se reproduzir e que ele possa se te inserir nesse mercado. Então, a partir de agora, eu não ando sozinho pela internet, eu sempre estou deixando rastros, os chamados dados. E esses dados passam a ser comercializados. E aqueles que sabem manipular esses dados têm a capacidade, principalmente, de manipular o mercado. Eles conseguem te inserir naquilo que eles precisam e te inserir naquilo que o mercado exige deles. E, logicamente, tu passa a ser uma mercadoria dentro desse mercado, certo? Então, essa foi basicamente a nossa discussão dentro do contexto da quarta revolução, na verdade, o avanço da indústria até chegar no contexto atual. Espero que tenha contribuído para a preparação de vocês. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Até mais. O Papo Enem? Venha fazer o Intensivão RP com a equipe de mestres e doutores mais qualificada de Belém. Em agosto, não perca mais tempo. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Hoje são mais de 2.000 alunos e tudo começou num pequeno curso de redação. A vontade, ainda tímida, de transformar sonho em realidade ganhou um espaço em minha vida. Ensinei aos meus alunos que para vencer é importante reconhecer o momento certo. Não importa se esse momento demorou um pouco mais para uns e um pouco menos para outros. O que precisamos mesmo é de coragem para vencer e de alguém que confie nessa luta como se fosse sua também. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Eu falei que você ia amar a aula do professor Tiago Henrique? Faça uma coisa, vai lá na página, tanto do Facebook quanto do Instagram, Grupo Rosana Bastos. Dá uma olhadinha lá na aula dos professores. Se você quiser fazer qualquer comentário, fique à vontade, nós vamos te dar esse feedback, tudo bem? Então, na próxima semana tem mais.